Olá! Olá, tudo bem com vocês? O tempo deu uma mudadinha, né? E aí, esfriou bastante aqui. Como está aí para vocês? Como está aí para vocês? Beijos. Vamos começar? Hoje nós vamos fazer a oração. E a fala de Jesus de hoje é o Evangelho de Mateus 5, versículo 6, tá bom? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Seja bem-vinda. A fala de hoje ela revela muito profundo para nós. Aquele que tem fome e sede de justiça será saciado. Isso não é aquela pessoa que tem vingança, tá? Nada a ver com vingança. É quando a pessoa, ela busca viver uma vida correta, entende? Então aqui está falando sobre aquele que tem sede e fome de justiça será bem-aventurado. Está em Mateus 5:6. Jesus está falando sobre o desejo, sobre aquilo que nós queremos alimentar. Então, quando nós temos fome e sede, a gente precisa escolher o que alimentar e o que beber. Hoje nós estamos aqui alimentando e bebendo da palavra de Deus. Olha que escolha maravilhosa. Então, você que está aqui comigo, ou você que está assistindo gravado, você tem fome e sede de justiça, de coisas boas, de alimentar aquilo que realmente vai saciar a sua alma e vai trazer para você uma vida realmente feliz. Tem gente que tem fome de reconhecimentos. Vamos olhar aqui algumas fomes. Tem gente que tem fome de conhecimento. Tem gente que tem fome de... Vamos falar mais algumas? Coloca aqui nos comentários. Reconhecimento, aprovação, validação. E são fomes naturais, inclusive fomes legítimas, tá bom? Da nossa alma, da nossa emoção. Se sentir amado, aceito e aprovado são as 3 necessidades básicas do ser humano emocional. Eu falo muito sobre isso. Gente, não repara minha voz, né? Minha voz tá um pouquinho assim, eu tô lutando aí contra a gripe, tomei até um analgésico de manhã, por causa do tempo que mudou. E tá tudo bem, a gente vai fazer assim mesmo. Tá dando para vocês me ouvirem bem, me verem bem? Se tá tudo bem. Vamos continuar. Pessoas que desejam viver alinhadas com a palavra de Deus, consciente, verdadeira, correta, diante de Deus e da sua própria vida. Por isso que eu falei para vocês, bem-aventurados, quem tem fome e sede de justiça, que nós lemos ali a fala de Jesus. É nesse sentido, tá? É no sentido de buscar mais, de alinhar aquilo que eu vejo com aquilo que eu escuto e aquilo que eu vou sentir, né? Então aqui tem aquele processo que eu falo desde o início, que é eu penso, eu sinto e eu ajo. Eu penso, eu sinto e eu ajo. Então é dessa maneira que ocorre o que a gente vai transbordar. A boca, ela fala do que o coração tá cheio. Então é por isso que essa sede e fome de justiça, eu preciso escolher aquilo que eu vou procurar, aquilo que eu tenho fome, aquilo que realmente eu tenho sede, aquilo que eu quero ter, aquilo que intencionalmente eu quero para mim. Então tem gente com fome de reconhecimento, outros de aprovação, outros de status, distração e validação. Gente, distração é algo que tem consumido o tempo de muitas pessoas. E se eu não vigiar, se você não vigiar, nós também vamos viver distraídos. Eu falo que não precisa de acontecer algo ruim. A distração, ela já nos faz perder todo o objetivo de vida que a gente possa ter. Por isso que nós estamos aqui todos os dias.
Nós estamos aqui todos os dias para que a gente não venha perder esse foco. Hoje é o dia 7/7. Então hoje termina mais uma névoa dos 7 dias, tá? Mas o que vai acontecer amanhã? O que você acha que vai acontecer amanhã? Coloca aqui para mim. Hoje encerra os 7 dos 7 dias da névoa que eu fiz, a última névoa. E o que vocês acham que vai acontecer amanhã? A gente não tem a certeza absoluta, nem poder, nem controle sobre eu estar viva daqui a pouco. Mas tudo correndo bem, amanhã eu estarei aqui novamente para mais uma névoa de 7 dias, né? E aí eu vou pedir vocês depois para a gente pensar juntos. Eu continuo a névoa das falas de Jesus, eu mudo o que eu vou falar, né? O tema vamos falar do episódio de mais 7 dias, né? Mas eu estarei aqui amanhã novamente. Porque todos os dias a gente bebe água, todos os dias a gente come e movimenta para viver no nosso físico. Mas todos os dias nós também precisamos da palavra de Deus, oração, louvor, adoração, né? Precisamos também de alimentar o nosso espírito. Precisamos alimentar o nosso espírito. E o nosso espírito, ele precisa estar mais forte do que a nossa alma e do que o nosso corpo. Porque é o espírito que deve dirigir. Então, o nosso espírito, ele forte, a gente alimentando ele com jejum, oração. Inclusive, eu vou abrir aqui um jejum para mim, tá? Se você quiser, você vai fazer no horário que você quiser. Eu vou abrir um jejum aqui em público para esse próximo 7 dias, iniciando amanhã, 7 dias de jejum. Eu vou escolher aí o horário da manhã ou da tarde, ou de meia-noite ao meio-dia, ou à noite eu gosto muito de fazer de 3 horas, 15 horas às 3 horas da manhã. Eu gosto muito de fazer esse jejum, então eu vou escolher qual dos dois, mas eu vou começar a fazer 7 dias de jejum. Quem quiser estar junto comigo nesse movimento, coloque eu quero, escolhe o seu horário e faz. Como que faz o jejum? O jejum que eu vou fazer é de abstinência de alimentos. Então, durante esse período, eu posso beber água, chá, café, sem açúcar, tá? Só a água e o chá, ou a água e o café. Entende? E água normal, 7 dias. Por que isso, Ediana? Porque é uma das formas de alimentar o nosso espírito e sentirmos mais fortes. Vocês estão me vendo bem? Me enxergando bem? Porque eu estou usando aqui só o refletor. Não sei, na rua aqui de casa, essa semana não está tendo todas as fases de energia e aqui na sala não está iluminando. Então, por isso que eu estou perguntando. Mas ontem deu para fazer, eu acredito que hoje também está dando para fazer, né? Deixa eu falar com vocês. Jesus, ele fala aquele que tem fome e sede de justiça, ou seja, pessoas que querem viver alinhadas, conscientes, verdadeiras e honestas consigo mesmas e com o próximo. Muitas pessoas, elas estão frustradas porque querem viver algo sem mudar os seus hábitos. Eu acabei de falar sobre o jejum. Gente, o jejum é bom demais para quebrar a carne. Falar aqui na linguagem, né? Crentez. Mas o jejum, ele é algo praticado milenar, tá, gente? O jejum é algo praticado milenar, indiferente da religião, tá? Então, os católicos jejuam, os evangélicos jejuam, os budistas jejuam e por aí vai. O jejum é uma prática milenar, tá? Ai, que bom, Sandra, obrigada. Tá dando para ver, né? Que ótimo. Então, vamos alimentar o nosso espírito. O meu espírito estava pronto. Eu acordei hoje 4h48. Só que o meu corpo não estava. Eu não conseguia levantar. Depois eu acordei de novo. Eu acho que era 5h30. E de novo eu falei, agora eu tenho que levantar. E aí eu levantei. Mas quem me despertou e quem me
conduziu a levantar e conseguir estar aqui foi o meu espírito. Porque a carne, gente, ela quer ficar sentada no sofá. É o cérebro, né? Uma coisa é a mente, outra coisa é o cérebro. Você sabe a diferença da mente e do cérebro? Todo mundo sabe a diferença, né? Gente, eu vou falar para vocês. A mente quer levantar, mas o cérebro quer ficar deitado. Então, a gente passa por isso em várias partes do dia, em vários episódios. E quando a gente propõe, é desafiador mesmo. Ah, o tempo mudou, por isso que minha garganta tá meio assim, por isso que minha voz tá meio assim, eu não sei se eu tô querendo gripar. Mas provavelmente é uma autossabotagem. Porque vocês não têm noção de quantas vezes que eu pensei ali, como hoje é às 7h, de falar, olha, hoje é às 7h, estamos encerrando, quando eu for voltar, eu falo para vocês. Eu pensei isso muitas vezes, mas eu decidi não dar ouvido ao meu cérebro e dar ouvido à minha mente, ou não dar ouvido à minha carne, mas dar ouvido ao meu espírito, e vir aqui e falar, amanhã, já falei em público, amanhã eu só não vou voltar e iniciar, como também, além de voltar e reiniciar, eu vou jejuar. E você está convidado a fazer o jejum comigo. Eu vou definir qual o meu jejum, se vai ser de meia-noite ao meio-dia, ou se vai ser de 15 às 3 horas da manhã. E você define como vai ser o seu. Se você não está acostumado a jejuar, eu indico para você, eu sugiro para você, não indico não, eu sugiro para você fazer um jejum talvez mais curto, mas experimenta jejuar. Ou experimenta tirar algo que você gosta muito. Se você está gravidinha, você não vai jejuar, combinado? Se você estiver gravidinha, você vai tirar uma coisa gostosa, sei lá, um chocolate, se você gosta muito, o que você gosta muito. Também não é o que o outro gosta muito não, é o que você gosta muito, como uma forma de tocar na sua carne ou no seu cérebro, incomodar. A gente precisa incomodar, gente. A gente precisa tomar rédea da nossa vida. Isso também se chama domínio próprio. A gente precisa dizer pra gente o que a gente vai fazer. A gente não pode, deixa a vida me levar. Não, a gente precisa ser intencionais. Intencionais. Ou seja, pessoas que desejam viver alinhadas, conscientes, verdadeiras, corretas diante de Deus e da sua própria vida. Aqui, quando é fome e sede de justiça, não é vingança, tá? Existe uma música que é muito cantada, né? Não sei hoje se é ainda, que chama Sabor de Mel. Gente, pelo amor de Deus, que música! Que música horrível! Tem músicas que eu não consigo cantar. Até comentei outro dia, né, com a Sandra. Eu não consigo cantar certas músicas, sabe? A minha vitória hoje tem sabor de mel, sabor de vingança. Se você prestar atenção na letra da música. Então, quando está falando, e Jesus que disse, está aqui em Mateus 5, versículo 5, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, não é sobre vingança, é sobre posicionamento, é sobre estar alinhada, consciente, verdadeira e correta diante de Deus e de você mesmo. Examine-te o homem a si mesmo. Olha que importante, ter fome não basta só ter fome e não buscar. Ninguém mata a fome olhando para a comida. Alguém já pegou um prato de comida, morrendo de fome, ficou olhando para o prato de comida, que delícia, nossa, que coisa boa, que delícia, e ficou cheio, encheu a barriga olhando para o prato de comida? Ninguém. Ou seja, se você não pegar o garfo, a faca ou a colher, colocar ali na comida, levar essa comida à sua boca, mastigar bem mastigado, engolir, você não vai se alimentar. Então por que as pessoas querem? As pessoas dizem que querem viver coisas na vida, mas tem preguiça. Tem preguiça de pegar o prato, de pegar a colher, de pegar o garfo, de colocar, de fazer a comida e quer ser alimentado. Não tem como. Por isso que eu falo que a gente precisa de agir e agir intencionalmente. E para alimentar o nosso espírito são coisas que vão matar a carne, ou seja,
que vai tirar você e eu da zona de conforto, que vai fazer com que nós sejamos mais fortes do que aquele desejo natural de dormir mais, de comer mais, de ficar só nesse limbo aí e não fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que incomoda, aquilo que às vezes é desconfortável. A maioria delas é desconfortável. E quando você estiver plena nesse nível, quando você mostrar, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, não é assim? Quando você mostrar para você mesmo que você agora já está nesse nível e que você não abre mão por nada, pode parar de ter luz, pode acontecer o que for, você vai estar fazendo aquilo que você propôs fazer, aí você sobe para o outro nível. E aí eu quero deixar uma novidade para você. Quando você subir para o próximo nível, vai existir um conforto no próximo nível. E vai existir a necessidade de quebrar esse padrão do próximo nível para você atingir o outro. Exemplo, o primeiro nível, o primeiro degrau da escada é aquele que reclama de tudo. A pessoa que reclama de tudo. E quando ela reclama, escuta alguém falar da reclamação, ela ainda justifica assim: eu não estou reclamando, eu só estou falando. Eu já fiz isso, gente. Alguém mais? Será que só eu que já fiz isso? Então, o primeiro degrau da escada é a reclamação. E geralmente quem está reclamando fala que não estou reclamando, eu só estou falando. Eu estou sendo, como é que ele fala? Eu estou sendo realista. Eu só estou sendo realista. E tá lá reclamando. Quando a pessoa consegue vencer esse estágio de reclamação, de murmuração, de que tá difícil para todo mundo, não tá fácil para ninguém, ó vida, ó céus, e tá doendo a barriga, e agora não é a cabeça, e nunca a pessoa tá bem. E quando você pergunta a pessoa como é que você tá, melhorei, mas aí vem o mais, aí daqui a pouco já vem mais reclamação. O mais é de mais reclamação. Essa pessoa, ela não enxerga aquilo. Mas ela está buscando, ela é legítima na sua intenção, ela realmente quer mudar. Chega uma hora que a ficha dela cai e ela fala: eu vou parar de reclamar. Eu tenho um exercício aí para quem acha que não reclama. Eu não tenho aqui agora uma gominha, mas você pega uma gominha qualquer. Ontem eu ganhei um presentinho na igreja, gente, que gracinha do Dia das Mães, ó. Vem umas coisinhas aqui que as mamães gostam de usar. Muito obrigada pelo presente. As meninas lá são muito carinhosas. Eu acho que aqui tem uma gominha de cabelo. Vou fazer pra vocês. Ó, tem uma gominha de cabelo. Você coloca uma gominha no seu braço. Deixa a gominha nesse braço. Quando você só estiver falando, porque a gente nunca tá reclamando, né? Quando você estiver falando algo que, por acaso, pode ser uma reclamação, você pega, tira a gominha do braço esquerdo, passa para o direito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para você entender o exercício. Em momento nenhum eu reclamei. Eu tô aqui fazendo a live, mas eu só falei, né? Gente, vocês estão me vendo, me ouvindo bem, porque a fase aqui da rua não tá tendo luz na sala e na cozinha. Mas vamos supor que eu tivesse reclamado. Gente, vocês acreditam, gente, que eu aqui para fazer a live e por acaso eu não sei o que aconteceu e não tem luz. Pronto, reclamei. Ou só tava falando, né? O que eu faço? Conscientemente eu mudo a gominha de lugar, ó. Tá? Depois, eu vou... Gente, eu esqueci, você acredita? Eu esqueci de trazer a minha taça. E agora eu tô com esse copo esquisito aqui. Eu não queria estar com esse copo. Pronto, mais uma reclamação.
que eu faço? Mudei de mão. E observa quantas vezes você vai mudar a buchinha de lugar. Se quiser anotar, anota. Eu vou fazer com vocês, viu? Porque hoje eu praticamente já saí desse degrau, mas eu gosto de viver o processo com vocês. Eu vou prestar atenção. E no que eu disser, eu vou fazer. E amanhã, na live de amanhã, você vai me contar quantas vezes você tirou a gominha do lugar. Para que você e eu tenhamos consciência de quantas vezes nós reclamamos. E falamos que nós não reclamamos de nada, nós somos muito gratos. Só que quando eu falo de alguma coisa e eu falo de outra coisa e é uma fala negativa, ó vida, ó céus, mas tá muito difícil, esse é o primeiro degrau. O segundo é da justificativa, e o da justificativa é quando eu pego algo legítimo para justificar as minhas ações. Só que vocês lembram da frase? Para toda intenção não, desculpa, a frase é: para toda ação negativa, eu tenho uma justificativa positiva para mim mesmo. Entendeu? Então, nós precisamos ser mais intencionais e entender essas coisas e começar a alimentar o nosso espírito. O nosso espírito forte, nós teremos. Uma mente forte, nós teremos. Uma emoção contida, equilibrada, saudável, feliz, sabendo quem você é, vivendo a sua identidade, não as circunstâncias. Porque um dia pode fazer sol, outro dia pode chover, outro dia pode estar nublado, e isso não pode mudar como que você reage. Temos que, inclusive, parar de reagir e começar a responder. Gente, de uma coisa eu tô passando para outra, daqui a pouco a gente não para a oração hoje, né? Mas vocês querem saber qual a diferença da resposta, da reação e da resposta? Coloca aqui para mim se vocês querem saber, que eu vou falar mais sobre isso, senão nós já vamos para oração. Porque de uma coisa eu tô passando para outra e eu sei que tem gente que precisa sair, né? Hoje, Jesus nos lembra que existe satisfação para quem continua buscando e se posicionando e crescendo. Muitas pessoas estão frustradas porque querem viver novas coisas vivendo os mesmos hábitos, sem responder, sem ter constância, sem assumir a responsabilidade sobre as suas próprias escolhas, tá? Tem um sim aqui nos comentários, então eu vou repetir. Eu vou explicar essa parte. O que é a reação? Vou dar um exemplo básico, simples, que todo mundo vai entender. Eu tô ali, normal, acordei e pum, bati o dedo na quina da cama. Ai! Não é assim? Esse bater o dedo na quina da cama ou da mesa e doer e eu dar um grito é reativo, é reação. E eu vou gritar mesmo, vai doer. Ou eu vou gritar e falar glória a Deus, que aqui em casa eu faço assim. Ou eu vou gritar e vou falar um palavrão de acordo com a minha rotina e tá tudo certo. Eu brinco que é porque com os meninos, né, quando eles eram pequenos, eu sempre, aleluia, né, na hora da dor, né, então eles acostumaram. Eles já sabem, mãe, o que aconteceu com a senhora? Que eu não gosto muito de falar palavrão, né, fui educada muito assim. Então, cada um vai ter uma reação quando bater o pé na quina da mesa, ou da cama, ou seja o que for. Isso é reagir. Agora, responder é o que eu faço depois que eu bato o pé na quina. Eu continuo com aquele mesmo mau humor por causa da dor que eu senti ao bater o meu pé, ou eu simplesmente
Isso não vai estragar meu dia e continuo. Qual é a resposta que você dá? Quando eu, conscientemente, acabei de bater ali, dei um grito, mas depois eu conscientemente falo, já passou a dor, agora bola pra frente. Meu dia será maravilhoso. Ai, que dia incrível. Chego na frente do espelho e falo, eu sou incrível, eu sou feliz, eu sou filha, eu sou amada. Ai, Diana, tá tudo bem, já passou. Aquilo ali era só para te distrair. Ou seja, eu posso reagir ou responder. Ficou claro? Ficou claro para vocês? Tem outra forma também, mais um exemplo. Eu vou fazer esse exemplo porque esse exemplo aconteceu fresquinho. Não sei se foi domingo ou sábado. Eu cheguei com várias coisas e eu tava com uns potinhos de vidro, que tem até aqui uns potinhos de vidro, com a tampinha. E ao abrir a porta, resolver e tal, pum, cai no chão e quebra. Ah, gente, lá fora ainda, eu não tinha nem entrado. Cai e quebra. E aí espatifa vidro para todo lado. E eu tava vindo uma conversa gostosa com o Júlio, a gente tava vindo conversando. Eu não sei se a gente tava vindo, não sei de onde, eu não lembro. Eu lembro que aconteceu isso aí. E na hora, gente, vocês acham que eu fiquei sorrindo? Não, a reação foi eu ficar chateada com aquilo. Falei, poxa vida, quebrou, não consegui segurar o negócio, quebrou. Só que depois que quebrou, aí o meu marido é muito engraçado, né? Porque ele falou assim, você deixou cair? Você deixou cair o negócio? Ai, meu Deus, e eu tava ali nervosa, chateada de ter deixado quebrar o negócio. E ele ainda veio fazer essa pergunta tão consciente. E eu, vontade de xingar, né? Mas eu não xinguei, não. O que eu fiz? Eu peguei, entrei na cozinha, peguei a vassoura. E quando ele perguntou, eu falei, sim, já estou varrendo e juntando tudo. E eu vi que ele ficou assim, sabe, querendo até, né, eu varro para você. Eu falei, não precisa. Isso aqui era para tirar a minha alegria, mas não vai tirar. Fui, varri, juntei os caquinhos, olhei se tinha mais ali perto, joguei fora, né? Ele ainda falou, mas a tampa não quebra, guarda a tampa. Eu falei, tá, não vai nem usar a tampa mais, né? Porque quebrou o vidro, mas guardei. E bola pra frente. Isso é um exemplo de resposta. Eu reagi e depois eu respondi. Agora, todas as vezes que acontecer algo inesperado, das circunstâncias, da vida, de coisas simples, as coisas mais pesadas, você precisa treinar nas coisas simples. É bater o dedo, é deixar quebrar, não de propósito, é lógico, senão não vale. Mas como você reage àquilo que acontece e como você responde. Então, vamos parar de reagir e começar a responder. Eu aprendi essa fala de resposta, de reação e resposta com Bob Proctor, tá, gente? Bob Proctor é um dos coaches, ele já faleceu, né, em memória, que internacionais, né? E eu acho que ele era teólogo também. Eu gostava muito dele, já li vários livros dele, inclusive Você Nasceu Rico, do Bob Proctor. Eu li ele todinho, esse livro é muito bom, tá? Muito bom. Vocês que são aí minhas mentoradas, eu falei para vocês, nós já estamos aí, né? São 6 encontros, a gente já vai pro 4º encontro. Inclusive, gente, esse 4º encontro, o de hoje, eu quero colocar para vocês o que a gente vai fazer e nós já vamos preparar aí, tá? Todo mundo puder participar ao vivo, porque nós vamos fazer aquele plano que eu disse, dos 3 meses, tá? Eu vou mandar lá no grupo agora, para vocês prepararem o material para a gente fazer isso hoje à noite, para quem já está na turma, tá bom? Então, nós precisamos ser mais intencionais. Eu preciso ter um motivo e um objetivo claro para acordar todos os dias. Porque se eu não tenho um motivo e um objetivo claro para levantar todos os dias, eu vou levantar para trabalhar e pagar a conta.
ou para resolver qualquer problema. E eu vou acordar todos os dias para resolver problema, apagar incêndio. Ninguém merece. Ninguém merece. Mas por que isso acontece, Diana? Porque eu não tenho plano. Porque eu não sei para onde eu vou. Porque eu faço tudo aqui, mas eu não escrevo, eu não anoto, eu não... E hoje é dia disso. Hoje é dia da gente anotar. É dia de ser mais intencional ainda. É dia da gente fazer o que veio para a oração de hoje. Então vamos orar, mas vamos agir. A oração vai começar agora. E é nesse sentido. Fome e sede de justiça. É agir, é descobrir, é colocar em prática, é tomar decisões diferentes e obter respostas diferentes, resultados diferentes. Tá bom? Então vamos lá. Se você puder fechar os seus olhos, você fecha os seus olhos agora. Se você não puder, você só presta atenção ao som da minha voz. Eu vou até molhar aqui. Para buscar falar com a vozinha melhor, né? Pai, hoje eu te entrego a minha vida. E eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor já liberou para nós direção, sabedoria, capacidade, para que nós venhamos construir uma vida alinhada com o propósito, para que nós venhamos realizar todos os nossos sonhos e desejos a partir de sermos mais intencionais. E inclusive, papai, com fome e sede de justiça. Obrigada por deixar para nós todo esse conhecimento e essa direção. Eu reconheço que preciso alimentar diariamente daquilo que realmente importa, que eu não viva distraída, acomodada ou buscando preencher vazios em lugares errados. Dirige, Senhor, nossos passos, nos dá discernimento de quem e de onde devemos andar. Que eu tenha fome de crescimento, de maturidade, de justiça e de transformação verdadeira. E que eu entenda que existem resultados que só chegam através de decisões e ações conscientes. Eu escolho não permanecer parada, eu escolho crescer, eu escolho viver. Em nome de Jesus. Agora eu vou falar das declarações. Eu vou convidar você para declarar comigo agora. Repete comigo. Eu tenho fome de crescimento e transformação. Eu tenho fome de crescimento e transformação. Eu tenho discernimento. Eu ando atento. Eu vivo o meu propósito. Declara isso do fundo da sua alma. Eu sou capacitada pelo próprio Deus para tomar decisões. Eu ajo com consciência. Eu ajo com direção. Eu sou constante. Eu termino tudo que eu começo. Todos os dias, eu sou melhor. Todos os dias, eu sou melhor. Por que todos os dias eu sou melhor, gente? Isso aí eu criei aqui agora. Tem uns que eu deixo anotado, tem uns que eu crio na hora, que o Espírito Santo vai conduzindo. Nós não precisamos ser perfeitos, mas precisamos buscar ser melhor todos os dias. E eu gosto muito daquela fala que diz assim, se eu for melhor 1% todos os dias, no final do ano, eu estarei melhor 365%. Ou seja, na simplicidade. Hoje eu falei do jejum, talvez você nunca jejuou. Eu já jejuei muitas vezes, de meia-noite às 9 horas da manhã, e tá tudo bem. Muitas vezes.
Muitos anos. Ah, porque tem que jejuar até meio-dia? Não, não tem. O propósito é seu e dele, é você com ele. Talvez você não está acostumado a jejuar, você vai jejuar muitas horas só na água ou sem água, porque geralmente quando o jejum era até as 9, né, o que eu aprendi e eu desde muito nova executava, era sem água, sem nada, era até 9 horas sem nada, né, sem alimento e sem água. Tem gente que faz até meio-dia sem nada também. Cada pessoa vai olhar para si e vai fazer aquilo que ela entende que é o momento dela. Mas o que você propor, faça, cumpra. Porque a Bíblia fala de tudo e a própria Bíblia fala. Você não é obrigado a votar, mas se votar, cumpra o que você votou. Ou seja, o que você colocou para fazer, cumpra. Você não tem que fazer nada. Você faça o que quiser. Mas se você propor fazer, cumpra. Por que tem isso escrito aqui na Bíblia? Não é para condenar, é para a pessoa ter consciência do que ela se propor, cumpra. E é tanto amor de Deus por isso, gente, porque você já viu frustração maior do que você falar que vai fazer algo para você mesmo e não fazer? De novo, de novo, de novo, de novo. Não dá uma sensação horrível? Não dá uma sensação de muito fracasso? Você propõe que vai fazer e não faz? Eu, quando estava doente, gente, era terrível. Era terrível, porque eu me propunha a levantar, a fazer coisas básicas, eu não conseguia levantar nem para beber água direito, e aquilo me trazia um remorso que consumia minha alma. E era pior, e aí eu ficava mais pesada naquela cama. Então não precisa você fazer voto nenhum. Se você está numa fase de outra situação, tá tudo bem. Só de você estar aqui, ô amada, amada, só de você estar aqui é muita vitória. Só de você estar aqui comigo, me ouvindo, isso está ali, ó, mexendo com você, e você já está agindo diferente. Você não é a mesma de quando começou. Continua. Continua. Tá? Não fica pensando, eu vou fazer isso para me ganhar aquilo, porque se eu fizer isso... Não, não é troca, não é barganha. Outra coisa muito importante que as pessoas precisam entender. O jejum, ele nos amadurece para viver aquilo que a gente pode viver muito melhor. Não é uma troca, eu vou jejuar e vou ganhar um presente. Eu vou jejuar e vou... Não, eu tenho que ser intencional. Eu estou desejando algo, eu vou jejuar e eu vou fazer todas as ações para poder atingir esse alvo. Mas não é uma troca. Não é sobre isso. Sinto te decepcionar, tá? Porque eu tenho uma amiga que ela falou para mim, "Nó, Diana, depois que você falou para mim que jejum não era para me alcançar o que eu queria, eu nunca mais jejuei." E ela falou comigo pessoalmente. Eu morava lá no Rancho Grande ainda na época. E eu falei com ela, como assim? Ela não, porque sempre que eu fazia jejum era para converter meu marido, era para o meu filho não sei o que, era para isso, era para aquilo. E quando você falou que o jejum ele não é uma barganha, ele não é uma troca, e que o jejum é para fortalecer o nosso espírito, eu não quis jejuar mais não. Olha para você ver, gente, cada cabeça a sua sentença, gente. Na cabeça dessa pessoa, ela não entendeu o que eu quis dizer. E de fato, jejum não é uma barganha. O jejum é para amadurecer, o jejum é para alimentar o espírito, é para você estar forte. Quando acontecer algo, você não ficar reagindo, você começar a responder, você ter mais consciência, você ter mais liberdade, você saber mais, viver as coisas. É isso. Mas isso é extraordinário, isso faz com que você mude a sua vida. E como assim? É porque a pessoa ela ainda não estava madura, a consciência dela ainda não estava expandida ao ponto dela entender que era muito melhor. Porque quando ela jejuava e não acontecia, a culpa era de Deus, né? Eu jejuei, não aconteceu, mas eu tô jejuando, nada acontece. Eu não vou falar mentira para agradar ninguém, então eu vou talvez te decepcionar como eu decepcionei a minha amiga há anos atrás. O jejum é para fortalecer o seu espírito, é para trazer para você um controle melhor das suas próprias emoções, é um domínio próprio. É você dizer, eu como quando eu quero, eu paro de comer quando eu quero, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando a fome vem, você pega a Bíblia e você diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
E você ore no coração. Às vezes você está trabalhando, você não pode sair para ajoelhar, mas você está ali em oração, em espírito de oração. É você ligada com Deus, é você ali, ó, com a sua mente conectada, alinhada com Ele, né? Abstendo de um alimento físico, mas alimentando o espírito. É sobre isso. Beijo no coração. Nós já falamos, oramos e agora vamos viver o nosso dia intensamente, de uma forma diferente, tá bom? Até breve, até amanhã. Depois eu vou falar lá qual vai ser o tema. Se a gente continua nas falas, se a gente agora põe outro tema, depois volta para as falas, vamos olhar. E se você que está assistindo aqui gravado ou está aqui agora, quiser deixar no comentário, deixe no comentário qual o tema que você imagina para a próxima live. Gente, eu quero pedir vocês que estão aqui comigo ao vivo ou assistindo gravado, comentem nos posts, comentem, não só dá o coraçãozinho, para que essa mensagem chegue para mais pessoas, porque os algoritmos não estão entendendo, eu estou derramando conteúdo todos os dias, vários conteúdos, pessoas estão curtindo, mas ninguém está comentando. E quando você não comenta nada, nem um coraçãozinho, nada, você não comenta, fica sem engajamento. Eu não sei explicar muito bem, a Sandra sabe explicar melhor, mas eu preciso que as pessoas comecem a comentar. Para quê? Para que você, através do seu comentário, venha despertar mais pessoas que precisam estar aqui escutando o que você está ouvindo. O que eu estou dizendo aqui é ouro, gente. O que eu estou dizendo aqui para vocês, eu não filtro, é a mesma coisa que eu falo com as meninas dentro da mentoria, que eu estou buscando trazer uma iluminação para vocês, poderem enxergar o que vocês não veem, tomar decisões mais assertivas e, através disso, mudar a história da vida de vocês, entende? E para que eu venha fazer isso, eu preciso do apoio de todos vocês que estão aqui, tá? Então, os posts aqui, ela escreveu aqui, ó, o conteúdo sem comentário, ele não é entregue na proporção que poderia ser entregue. E aí fica dentro dessa bolha que somos nós, que já conhecemos. Tem muita gente com fome, tem muita gente com sede, tem muita gente precisando escutar isso aqui. Isso para muitas pessoas é algo novo, é algo que elas nunca ouviram. Então marca pessoas no comentário, se vocês lembrarem, sabe aquele arroba, marca uma amiga, ou escreve alguma coisa, ou manda um emoji, mas vamos fomentar todos os comentários que você puder. Pega ali 5 minutinhos do seu dia e comenta, marca alguém, para que a gente venha fazer com que essa luz ela venha resplandecer em todos os lugares que Deus quiser que ela vai ser chegada. Ele faz a parte dele, gente. Vamos fazer a nossa, tá bom? Beijos e até a próxima.